A Premier League é a melhor liga do mundo e isso nós não temos nenhuma dúvida. Porém, a Premier League não consegue refletir o seu investimento, o seu nível de riqueza nas ligas europeias. Vou trazer aqui alguns números mostrando o como a Premier League é superior em termos financeiros em relação às outras grandes ligas da Europa. Se você pegar a receita das 5 principais ligas da Europa, a Premier League possui uma receita de 6 bilhões de euros. Isso dá a La Liga e a Bundesliga somadas. Se você pegar a soma dos salários dos jogadores da Premier League, o investimento dos clubes da Premier League com os salários dos jogadores, a Premier League gasta em média 4,3 bilhões de euros em salários. A liga que chega mais perto é a La Liga com um pouco mais de 2 bilhões de euros. E se a gente analisar o gasto bruto com transferências da Premier League comparado às outras ligas, a Premier League ultrapassa os 3 bilhões de euros. A Premier League praticamente gasta mais em transferências do que as outras 4 grandes ligas somadas. E são números como esses aqui, além de toda a roupagem que possui a Premier League, excelentes gramados, os melhores estádios do mundo, toda uma atmosfera que faz o jogo ser dinâmico, ativo, toda hora tá acontecendo alguma coisa no jogo da Premier League. Na mídia, geralmente a gente sempre recebe muito mais informação e notícia dos clubes ingleses. É todo esse contexto que muitas vezes nós vemos na internet as pessoas falarem que a Premier League é NBA do futebol, que a Premier League é muito superior em relação à La Liga, ao campeonato italiano, ao campeonato alemão. É muito comum a gente ver esse tipo de opinião em grupos de futebol dos amigos, nas redes sociais e até comentaristas falando isso na televisão. Mas quando a gente começa a analisar o desempenho dos clubes ingleses nas competições europeias, e não só nessa temporada, a gente começa a entender que não é bem assim. Se a gente pegar, por exemplo, a temporada 2023-2024, a temporada atual, vamos aqui analisar o desempenho dos times ingleses na Champions League, primeiramente. O Manchester United ficou em último em seu grupo e nem ao menos conseguiu vaga para a Europa League. E olha lá que ainda sofreu contra um time muito mais pobre, um time que nem se compara ali em termos de orçamento, que é o Copenhagen. E se a gente analisar o Newcastle, o novo grande bilionário do futebol europeu, ficou em último também no grupo da morte, onde muitos apontavam que o Borussia Dortmund era a pior equipe do grupo e ficaria em último. E bem, olha só onde está a equipe do Borussia. Pegando o Arsenal já não fez tão feio. Foi eliminado pelo Bayern de Munique, o que não é nenhum absurdo, porém só conseguiu passar para as quartas de final em um duelo duríssimo nas oitavas de final contra o Porto. Chegou a perder o primeiro jogo por 1-0 e no jogo de volta a equipe dos Gunners só se classificou nos pênaltis. E olha que o valor do elenco do Porto é muito menor do que o valor do elenco do Arsenal. Vamos pegar agora o desempenho dos clubes ingleses na Europa League e na Conference. Começando com o Brighton, que na Europa League tomou uma sapatada da Roma nas oitavas de final. O famoso Brighton, um do time que tem os melhores análises de desempenho do mundo. E então o Liverpool, gigantesco Liverpool, que tomou um baita vexame, um baile de bola da Atalanta, sendo eliminada nas quartas de final, tomando 3-0 em pleno Anfield. Depois até chegou a ganhar 1-0, mas é inadmissível um time tem o poder aquisitivo do Liverpool, Klopp em sua última temporada, tomar essa sapatada do Atalanta, que então chegou a ser campeão da Europa League. O representante da Premier League na Conference era o Aston Villa, que chegou até as semifinais, porém foi massacrado pelo Olympiacos, tendo um placar agregado de 6-2 para o time grego contra a equipe do Aston Villa. E com desempenhos tão ruins dos times ingleses, as duas ligas que pegaram a vaga extra para a próxima temporada da Champions League, porque nesse novo regulamento aí da Champions, as duas ligas que tiveram o melhor desempenho na temporada vão ganhar uma vaga extra. Então, o campeonato italiano e o campeonato da Bundesliga, ambas as ligas tiveram direito a essa vaga extra, justamente porque foram as duas ligas em que seus clubes tiveram o melhor desempenho aí nas competições europeias. Ah, Eduardo, mas é futebol, sabe como é que é? Pô, isso é um ano atípico, é mata-mata, é complicado. Será que é verdade? Vamos ver então o retrospecto da Premier League comparando com as outras ligas nos últimos 10 anos da Champions League e nos últimos 10 anos das competições europeias como um todo. Antes, só pra gente pegar a Champions League desde 2000. Desde 2000, os times ingleses só venceram a orelhuda 6 vezes. E se a gente pegar os ingleses nos últimos 10 anos da Champions League, os ingleses chegaram 37 vezes nas oitavas, 21 vezes nas quartas, 10 vezes nas semifinais, 7 vezes nas finais e 3 vezes uma equipe inglesa foi campeã da Champions League, o Chelsea, né, o Liverpool e agora mais recentemente o Manchester City. Vamos comparar então
o desempenho dos ingleses com os times da La Liga. Os espanhóis chegaram nos últimos 10 anos ali da Champions League 31 vezes nas oitavas, 26 vezes nas quartas, 15 vezes nas semifinais e 9 vezes na final, sendo que em 6 vezes uma equipe da La Liga foi campeã da Champions League. Então aqui já mostra que a Premier League nos últimos 10 anos tem um desempenho pior na Champions League do que as equipes da La Liga. Vamos ver agora os times da segunda prateleira e terceira prateleira da Europa. Ou seja, vamos somar então o desempenho da Champions League, da Europa League e da Conference para analisar comparando a Premier League com as outras grandes ligas da Europa. Então, somadas as 3 competições, nós tivemos 56 vezes equipes da Premier League chegando, 57 vezes a equipe da La Liga, 45 vezes a equipe da Alemanha e da Itália. Nas quartas de final, somado a Champions, Europa League e Conference, a Inglaterra perde novamente para a Espanha, indo para as semis. Novamente, as equipes da Premier League perdem para as equipes da La Liga. Já a Alemanha fica em terceiro e as equipes italianas ficam em quarto. E as equipes que chegaram nas finais da Champions, Europa League e Conference nos últimos 10 anos, 3 equipes foram da Inglaterra, a La Liga com 16 aparições e finais, e depois lá atrás a Alemanha e Itália empatadas. Ou seja, das oitavas em diante, as equipes inglesas ficam atrás das equipes espanholas em todas as fases. E lembrando, esse número é atualizado no dia 28/5, então não estou considerando aí o resultado da final da Conference e nem o resultado da final da Champions League da temporada atual. E falando nas finais europeias que estão para acontecer, já deixo aí o recado. Se você quer fazer a sua fezinha, quer brincar, quer se divertir, aproveite aí, veja as cotações aí. Olha, eu vou de Borussia na final da Champions. Algo me diz que o pacto está acabando no futebol. Leverkusen perdeu para o Atalanta, Manchester City perdeu para o United, falido ali, o time horroroso do United. E agora, novamente, vamos ver o pacto acontecer. Eu vou de Borussia e você pode jogar aí, fazer a fezinha na Betano. Então, cadastre-se na Betano para você se divertir, para você fazer a sua fezinha. E lembrando, galera, você não vai aqui fazer uma renda extra com isso, é para você se divertir. Então é para você usar aquela tua grana que você usaria para lazer, que você usaria para ir no cinema, que você usaria para se divertir, não é para você usar o dinheiro do aluguel, beleza? Então, responsabilidade e lembrando, é para maiores de 18 anos, somente para quem é maior de idade. Fechou? Dado o recado, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vamos então entender o porquê que os times ingleses não dominam as competições europeias, que é o tema aqui do vídeo. Assim, não é uma resposta simples, né? Não é preto no branco, não é fácil da gente trazer uma resposta. É complexo, mas aqui, através de vídeos que eu assisti, inclusive, vou deixar até aqui no card o vídeo que o Fred e o Marcelo Beckler, ambos aí da TNT Sports, falam sobre isso. Também vou deixar aqui a HITC7, que é um canal gringo muito maravilhoso, em que eles trazem algumas hipóteses, algumas teses do porquê que a Premier League, tendo um poderio financeiro tão maior do que as outras ligas, não consegue retratar isso em desempenho nas competições europeias. Começando com o calendário dos times ingleses, porque lá eles jogam a Copa da Liga Inglesa. Em praticamente todos os países da Europa você tem a Liga, né, que geralmente vão ser ali, de 30 rodadas, 34 rodadas, 38 rodadas, e a Copa Nacional. Basicamente é isso. E, inclusive, na Espanha, na Itália, tem ali uma pequena pausa no final do ano. A Alemanha pausa janeiro inteiro, até por conta do inverno rigoroso. E a Premier League, principalmente nessa fase ali de final do ano, começo do ano, tem muito jogo, porque é tradicional deles. Tem o Boxing Day, tem jogo do Ano Novo. Então, naquele período, os times ingleses não param. E aí tem os jogos que eles fazem da Copa da Liga Inglesa, que são 6 datas a mais, então praticamente quase um mês, entre aspas, a mais de jogos, né? Para as equipes, principalmente que chegam até a fase final, igual o Liverpool, foi até a final, foi campeão aí da última Copa da Liga. Isso pesa fisicamente para os atletas, traz fadiga muscular, pode gerar mais lesões. Outra questão é o motivo cultural, em que é tradicional da Inglaterra olhar muito mais para si do que para o resto do mundo. A gente sabe disso, né? Isso é cultural da Inglaterra, e durante muito tempo a gente cansou de ver Tottenham, Liverpool, etc., times ingleses colocando times reservas para jogar a Europa League, ou até então a Copa da UEFA, né? Antigamente se chamava Copa da UEFA, priorizando a Premier League ao invés de priorizar a Europa League. Porém, isso tem mudado. A gente viu aí recentemente Chelsea e Arsenal fazendo final da Europa League, United com o Mourinho sendo campeão da Europa League, West Ham, que fez uma baita festa, os caras comemoraram como se fosse título de Copa do Mundo, o título da Conference, e até pelo fato de ter muito mais estrangeiro, treinadores estrangeiros,
Hoje, não dá pra falar que os times ingleses não levam a sério essas competições. Ou você acha que o torcedor do Liverpool ficou feliz e falou, nossa, agora vamos ter menos calendário, depois de ter apanhado por 3-0 da Atalanta, não é verdade? E aqui entra no ponto que é o X da questão, na minha opinião, tá? É minha opinião. Você pode discordar de mim completamente. Eu quero saber a tua opinião aí nos comentários, beleza? Mas na minha visão, a Premier League gasta dinheiro de craques, que seriam ali para craques, em jogadores comuns. Então todo esse rio de dinheiro que tem na Premier League, todo esse poder aquisitivo ali dos clubes, a gente vê os elencos da Premier League valem muito mais que os elencos de outras grandes ligas da Europa. A gente pensa, porra, os times da Premier League são sempre muito melhores que os times dos outros países, não é verdade? Mas vamos ver então para onde que vai esse dinheiro. Quem que a Premier League está contratando? Começando, por exemplo, com o Chelsea, que recentemente chegou a gastar mais do que as outras 4 ligas juntas. Cara, um clube gastou mais do que La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Francês juntos. Isso aqui pra mim inadmissível. Tanto por incompetência do próprio Chelsea, que sabe lá o que tá fazendo com esse dinheiro, e os valores que o Chelsea contratou jogadores ruins ou jogadores bons, mas que não valiam tudo isso. Começando com o Jackson. Na moral, eu acho um dos piores jogadores que eu vi da minha vida jogando na Premier League. É o centroavante Jackson, que o Chelsea desembolsou 37 milhões de euros. Dizazi, 45 milhões de euros. Lavia, 62 milhões de euros. O Mudryk, jogador ucraniano, badalado, né, cheio de grife, 70 milhões de euros. O Wesley Fofana, que é um baita zagueiro, mas 80 milhões num zagueiro. Moisés Caicedo, então, que, pô, eu acho craque, eu acho um baita jogador. Mas eu nunca que eu acharia normal um clube pagar 116 milhões do Moisés Caicedo. E eu digo mesmo o Enzo Fernandes, que eu acho o Enzo Fernandes muito acima da média, um dos melhores volantes do mundo, mostrou isso na Copa do Mundo, craque, não há dúvidas. Mas pagar 121 milhões no Enzo Fernandes não é um exagero? Eu acho um exagero. Quantos desses caras que eu falei que realmente mudam o jogo? Talvez só o Enzo Fernandes, correto? O resto é tudo jogador bom ou jogador ruim, como o caso do Jackson, mas que o Chelsea gastou aí bilhões. United, 2 exemplos clássicos, Maguire e Antony. Antony, muito bom jogador, mas não vale 95 milhões, vem aí em má fase, tá jogando nada. O Maguire, então, me desculpa, cara, o Maguire... eu acho que ele é um zagueiro bom pra ok. O Maguire é um caso que, assim, não faz nenhum sentido. O Tottenham gastou 55 milhões de euros no Brennan Johnson, que é um bom jogador, mas não vale 55 milhões. Manchester City também tá no bolo, que gastou 115 milhões no Grealish, que, assim, eu sou muito fã do Grealish, eu acho um baita jogador, mas não é craque. O Grealish não chega nem perto do Bernardo Silva, por exemplo, né, só pra comparar com o jogador do mesmo clube. E a gente tá vindo com o Doku, o Doku, o City investiu 60 milhões, ou seja, praticamente metade do valor do Grealish, e eu acho o Doku mais jogador que o Grealish. Ou seja, a Premier League está cheio de gastos exorbitantes em jogadores bons, em jogadores medianos, em jogadores comuns. Ou seja, jogadores que não vão resolver o problema do time ou não vão mudar de patamar completamente ali a equipe. E aí quando a gente pega jogadores de 80 milhões de euros, 70 milhões de euros, 60 milhões de euros que estão na Premier League, a gente vê que eles possuem desempenho parecido ou desempenho até pior do que jogadores que valem 10 milhões de euros, 15 milhões, 20 milhões das outras ligas. Eu vou dar um exemplo aqui, o Leverkusen. Olha a temporada que fez o Leverkusen e olha só que eles gastaram. Pegaram o Grimaldo a custo zero, o Boniface gastaram 20 milhões só e, porra, resolveu o ataque. Jonas Hoffmann, baita jogador, 10 milhõezinhos ali. Olha a diferença. O Napoli, com o Kvaratskhelia, achou lá um jogador por 13 milhões e o Kvaratskhelia mudaria de patamar o ataque ali, o meia, né, a parte das pontas de vários clubes da Premier League, até inclusive dos clubes grandes. Outro exemplo, a própria Inter de Milão, que estava contendo os gastos e que contratou pontualmente muito bem. E aí, quando a gente bate o olho das 8 primeiras ligas, como eu falei já no começo do vídeo, a Premier League é a melhor liga do mundo. Não tô querendo comparar qual liga é a melhor do mundo. Mas ela não tá anos-luz na frente, igual tem gente que diz, ou ela não é a NBA do futebol, igual muita gente diz, porque se você pegar as 8 primeiras equipes da Premier League e comparar com as 8 primeiras equipes das outras ligas, vai dar jogo. Talvez vai ter um jogo ou outro que a equipe da Premier League vai ser favorita, mas a maioria dos jogos são jogos equilibrados, né? Se você pegar ali, a gente teve Vila Real e United recentemente, o Vila Real que ficou em 8º e o United que ficou em 8º, o Vila Real foi campeão da Europa League em cima do United, né? Só pra dar um exemplo. Você acha que Chelsea e Roma não daria jogo? Você pega ali Atlético de Madrid que ficou em 4º na La Liga,
contra Aston Villa, que ficou em quarta Premier League, Atlético de Madrid é mais time que o Aston Villa. Então, essa história de que a Premier League tá anos-luz na frente não é verdade. E eu acho que a gente tem essa impressão por toda a grife, por todo o marketing, pela forma como a Premier League é tratada e é vendida, e aí entra muito mérito da gestão, né? Entra muito mérito de quem gere a liga, que faz causar essa impressão no mundo todo, não é só aqui no Brasil, mas faz causar essa impressão no mundo todo, e faz a gente achar que a Premier League é sempre muito melhor do que os times da Premier League são muito melhores do que os times das outras ligas, o que, como a gente já mostrou aqui, não é bem verdade. E aí tem outro fator também, que é o sistema mata-mata das competições europeias, e o sistema mata-mata, ele proporciona surpresas, proporciona o Atalanta ir lá meter 3-0 no Liverpool, né, o que é maravilhoso. Lógico, Premier League, melhor liga do mundo, isso não tem nenhuma dúvida, eu acho que isso não tem discussão. É a melhor liga do mundo, é a liga que mais proporciona equipes que podem vencer a Champions League. É a liga mais bonita de se ver, tem os melhores jogos, mas isso não quer dizer que ela é muito acima da média em relação às outras. A La Liga tá ali colada, né? Tem ótimas equipes, o Campeonato Italiano, Bundesliga também, a gente viu o desempenho das equipes italianas e das equipes alemãs nessa temporada. Premier League é a melhor liga do mundo, mas tá ali uma escadinha acima das outras, e aí entra a minha crítica e o dedo na ferida que a gente tem que colocar, que é o fator do investimento e do inflacionamento que a Premier League trouxe ao mercado de futebol, gastando milhões em jogadores medianos, como eu citei aqui vários exemplos, gastando, e a gente vê agora aberrações de jogadores comuns valendo o que antes só craques valiam. E eu acho isso muito perigoso para o futebol. Uma hora talvez essa bolha vai estourar, mas daí a gente já entra em outro assunto. E que bom que o futebol ainda proporciona que uma equipe que vale muito menos do que outra possa ganhar, possa ultrapassar, porque a gente ama futebol não só pelo jogo, mas a gente ama porque o futebol permite com que todo mundo possa sonhar, permite com que desde o torcedor do Real Madrid possa sonhar até o torcedor da Atalanta. O futebol não pode perder a capacidade de sonhar, isso faz com que o futebol seja tão apaixonante e a gente goste tanto de acompanhar. Esse foi mais um vídeo aqui do Futebol Revoluciona. Se você ficou até o final, pô, deixa o like. Você tá aqui até o final, não deu like ainda, cara? Dedinho no like aí, se inscreva no canal, cara, pra você acompanhar vários assuntos aqui do mundo do futebol, meus pitacos, curiosidades. E eu vou deixar outro vídeo aqui, ó. Aqui, ó, outro vídeo do Futebol Revoluciona, tá aqui, pra você poder curtir, pra você poder continuar acompanhando nosso conteúdo. Meu nome é Eduardo, muito obrigado pra você que ficou até o final, tamo junto, valeu!